Chamam isso de yoga, mas sinceramente o que a gente pratica na maioria das aulas aqui no Ocidente é uma pequena fração. Todo o resto, a parte que quase ninguém fala, é o que realmente transforma. Oi, se a gente ainda não se conhece, eu sou Camila Flor e aqui no Sofado é Tempo de Ser, a gente conversa sobre ciclos e transições da vida adulta, autoconhecimento aplicado à vida real. E se você é nova por aqui, já se inscreve no canal? Hoje eu quero te contar como o yoga chegou na minha vida. Mais do que isso, hoje eu quero te mostrar por que o yoga que a gente conhece é só a porta de entrada. E o que está por detrás dessa porta é muito mais interessante do que a gente imagina. Eu não sou professora de yoga, pelo menos não no sentido que as pessoas esperam. E é exatamente por isso que, da minha parte, essa conversa precisa acontecer. Porque quando a gente entende o que o yoga realmente é, ele deixa de ser uma aula e passa a ser um caminho. E se você aí já experimentou yoga e sentiu que era só exercício físico, que faltava algo mais profundo, você não tá errada. E se você nunca tentou porque achava que era pra gente jovem, flexível, espiritualizada, você também não tá errada. O problema não é você. O problema é como andaram apresentando o yoga pra gente. No Ocidente, o yoga virou sinônimo de postura física, de corpo, de aula de academia, muitas vezes com incenso. E não é que as posturas físicas não funcionam, muito pelo contrário, elas funcionam e funcionam muito, mas elas são apenas uma parte, uma pequena parte. Agora senta que lá vem história. Lá por volta de 2000 anos atrás, um jovem sábio chamado Patanjali organizou uma das escrituras sagradas mais antigas da filosofia do yoga, os famosos Yoga Sutras, um dos textos mais importantes da filosofia do yoga e da história da Índia. Nele, as posturas físicas aparecem como apenas o terceiro de 8 pilares, de um caminho que fala também sobre ética, disciplina interior, respiração, concentração, meditação e autoconhecimento. Mas quando o yoga começou a chegar ao Ocidente com mais força, principalmente em meados do século XX, através de mestres como Krishnamacharya, Iyengar, Patabi Joyce, foi como se tivesse passado uma peneira nessa filosofia inteira. E o que chegou pra gente foi principalmente as práticas físicas. Talvez porque fosse o que a mentalidade ocidental daquela época conseguisse absorver melhor, não sei. O corpo, a performance, o exercício. E o resto ficou guardado lá do outro lado do mundo. Então a gente pegou essa fração aqui e chamou de yoga. Mas eu tô aqui hoje para te contar, para te dizer que yoga é muito mais, é muito além do que postura física. O yoga pode inspirar profundamente a forma como você vive, se relaciona, trabalha, descansa, atravessa crises e entende a si mesmo. E eu estou certa que essa é a parte mais transformadora dessa filosofia. O yoga chegou para mim de uma forma muito despretensiosa. Não foi numa aula, não foi no retiro, foi através de um livro. Autobiografia de um yogi. Engraçado que esse daqui não foi o exemplar que eu li. Eu li no Kindle. Mas depois eu comprei porque eu gosto muito de ter meus livros aqui à vista. É um livro delicioso. Super recomendo para quem está iniciando uma jornada de autoconhecimento. Realmente é assim, um desses livros que muda a vida da gente. Vale muito a pena. Eu comi esse livro com farinha por meses. Yogananda se diz um yogi, mas ele não me vendeu uma prática física. Ele me mostrou um estilo de vida, uma forma de existir muito curiosa e muito intrigante. Uma forma de viver muito diferente da que a gente está acostumado a ver aqui, a viver, a existir aqui no Ocidente. Meses depois de terminar de ler esse livro, eu fiz uma viagem com a minha irmã para Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros. Quem conhece sabe, é um lugar que tem algo. Eu saí dessa viagem reenergizada, mas não foi só isso. Saí de lá diferente e com uma decisão que não veio da razão. Saí de lá, encontrei um estúdio de yoga perto da minha casa, comecei a me praticar aos poucos e nunca mais parei. E a prática foi ganhando espaço na minha vida, mas nunca de forma rígida, nunca de forma performática. O yoga foi entrando devagar, aos pouquinhos. Com o tempo, duas modalidades foram
moldando a minha prática, a minha rotina. A primeira é o Ashtanga Yoga. É a minha prática pessoal. Uma sequência muito física, exigente, sempre a mesma ordem. Corpo, disciplina, fluxo. Por natureza, eu sou uma pessoa mais aérea, muito sonhadora. A minha mente está sempre voando. O Ashtanga é o meu complemento exato. Me traz de volta para o chão. Me terra. A segunda modalidade é o Kundalini Yoga. E essa é outra coisa, outra vibe, outro mundo. Completamente diferente. Kundalini é tecnologia. Kundalini é encantamento. Kundalini é beleza. Kundalini é amor vibrando no peito. Kundalini me faz deixar o roteiro e simplesmente transbordar. Kundalini é trabalho de energia, meditação, respiração, movimento que vai muito além do físico. É onde meu coração se expande e a minha alma ganha uma força gentil. É a prática que fortalece o meu sistema nervoso e o meu sistema imunológico. Sabe onde eu conheci Kundalini? Por um anúncio de Instagram. Eu sei como isso soa, mas espera, porque o que veio depois desse anúncio não foi aleatório. E eu acredito que o anúncio também não foi aleatório, não foi por acaso. Quando a gente está muito bem alinhado, nada é por acaso. Eu cliquei, me inscrevi, fiz a formação. E ali eu entendi que o yoga ia muito, mas muito além do que eu já tinha experimentado. Depois de anos de prática, eu queria ir além da aula física. Eu queria teoria, queria filosofia, queria o que estava por detrás do que eu já vivia no corpo. Então apareceu esse anúncio, uma formação com professoras, com mestras, referências na América Latina, uma formação presencial, coisa rara nos dias de hoje, durante um ano inteiro. E a escola ficava a poucos metros da minha casa em Bogotá. Sincronicidades, meu amor. Não foi algo que eu tinha planejado, mas quando essa oportunidade se abriu, eu sabia que era para mim e eu agarrei com tudo. E aí o yoga virou de vez o meu arroz com feijão. Essa tecnologia que dá suporte para minha saúde mental. Até mesmo porque ela é completa. Ela vem com ferramentas agregadas como meditação, respiração, mantras, trabalha a concentração, autoconhecimento através de textos sagrados e tantas outras coisas. Eu pratico todos os dias, nem que sejam 10 minutos. É meu chão, é o que me traz de volta para mim. E aí eu sei que tem uma pergunta que você está fazendo. Se eu sou professora de yoga, formada, certificada, praticante, por que é que eu não dou aula? E eu confesso que eu fiz essa pergunta para mim mesma muitas vezes, até mesmo porque todo mundo ao meu redor também faz. Camila, quando é que você vai dar aula? Camila, quando é que você vai abrir seu estúdio? Eu até achei por um momento que esse pudesse ser sim um caminho para mim. Mas aí eu comecei a entender algo fundamental. O meu dharma, o meu propósito, o meu caminho não é ensinar posturas. Eu poderia dar aulas online, poderia dar aulas em um estúdio amanhã. E seria lindo. Mas não seria verdadeiro. Porque o que me move hoje é ajudar alguém a olhar para dentro, através de outro ângulo. E eu já faço isso aqui, nesse sofá, nas conversas sobre transições, sobre autoconhecimento, sobre as versões que a gente vai se tornando. E a filosofia do yoga está em tudo isso. Eu não preciso de um tapete para ser professora de yoga. Eu preciso de um propósito. E eu encontrei o meu. Lembra daqueles 8 pilares dos Yoga Sutras de Patanjali que eu mencionei? As posturas físicas, as asanas, são o terceiro. O primeiro é como você se relaciona com o mundo. O segundo é como você se relaciona com você. E a partir do quarto, a jornada se torna interna. Meditação, concentração, contemplação, união. A porta se abre por dentro. E eu escolhi entrar por essa porta e trazer você comigo. Então é por isso que eu não dou aulas de yoga. Não porque eu não possa, mas porque o meu yoga é outro. O meu yoga é essa conversa. É trazer um pouco da filosofia aqui para esse sofá. É traduzir um pouco do que tem de mais profundo dessa filosofia milenar para a linguagem da mulher que está atravessando os 40 e sentindo que a vida já não cabe mais no
do mesmo jeito. E se você é essa mulher, eu quero te dizer, você não precisa de uma aula de yoga para começar. Você precisa de uma pausa, de um minuto de silêncio, de uma respiração consciente. O yoga encontra você onde você estiver, não só no estúdio. Aqui no canal eu vou continuar trazendo um pouco mais sobre filosofia do yoga, sobre meditação, sobre respiração consciente, ferramentas de autoconhecimento, coisas simples, acessíveis, coisas que o yoga me deu e continua me dando para navegar as transições da vida adulta. Porque o yoga, sim, é autoconhecimento aplicado. E autoconhecimento é a base de tudo que a gente anda conversando por aqui. Se você quiser começar, comece pelo que está disponível. Um livro, uma aula online. Aliás, aqui no YouTube existem vários canais magníficos para você começar de onde você estiver. E sim, eu te encorajo a ter um tapete de yoga, porque eu andei falando por aí, em vídeos anteriores, tapete de yoga não é para yoga, tapete de yoga é para a vida. Tenha um tapete de yoga do lado da sua cama, comece a esticar seu corpo e dar para o seu corpo o movimento que ele pede. Isso nem é yoga, gente. Isso é consciência corporal. Faça isso por você, pelo seu corpo. 3 minutos de respiração consciente. Você não precisa ser flexível, você não precisa ser jovem, você definitivamente não precisa ser magra. Você só precisa estar disposta a se encontrar em alguns minutos de silêncio. A gente não se transforma no barulho. A gente se transforma na pausa. É na pausa que a sua próxima versão começa a se formar. Agora me conta aqui nos comentários. Você já pratica yoga? Já tentou praticar alguma vez? Como foi a sua experiência? Foi pelo corpo? Foi pela filosofia? Ou você ainda está curiosa para entender o que é isso? Será um prazer trocar mais figurinhas com você. Vamos conversar mais? O link dos livros que eu mencionei estão aqui na descrição do vídeo. E se essa conversa fizer sentido para você, compartilha com alguma outra amiga que também está nessa fase de descoberta. Um beijo, até breve.